Mas esse bar não tem hora pra fechar, né? Esse bar aqui, esse aqui dura 1 hora, assim, e é assim, é tipo 1 hora, 1h10 no máximo. Tu tá com 3 leituras que não são enormes, né? Pois é, não são enormes, tá? Mas é que, assim, são 3 leituras, né? Mas é que um é um conto do Salinger, que são umas 10 páginas, e daí tu pode me acenar, assim, que daí eu posso, talvez, dividir em 2. Não, tu não vai ler, não, tu não vai ler 10 páginas, óbvio que não. Tu vai ficar o sarau inteiro lendo. Tem que cortar. Não dá. Tu pode cortar uns pedaços ou fazer em 2 partes. Mesmo assim, 5 páginas é demais. 5 páginas é demais. Eu acho, porque assim, ó, é que lá no sarau, no Ocidente, é uma coisa. Agora, aqui, a gente já sacou que não dá para ser. Porque, olha, imagina tu, uma pessoa de cabeça baixa, lendo em close. Cara, Sim. Eu acho muito longo, mas tu pode também fazer assim, ó. É que agora... Eu consigo cortar esse conto aqui. Tá. 1, 2, 3. Esse conto é difícil de cortar. Esse aí... É mesmo, porque ele é muito... Os contos do Salinger são tudo assim, intrincado, né? Pois é. Esse aqui são 10 páginas. Não, mas ele... Eu vou indo. Vou indo. Qualquer coisa a gente corta em 2. Rádio Elétrica orgulhosamente apresenta Sarau Elétrico Ficções, com Luiz Augusto Fischer, Diego Grando e Kátia Suman. Convidado da noite, Carlo Pianta. Canja especial, Luciano Leães. Realização, Rádio Elétrica Corporation. Então, olá, rádio ouvintes, bem-vindos a mais um Sarau Elétrico. Eu me atrapalhei com a própria língua, mas faz parte. E lá vamos nós, nosso sarau de hoje. A cachorrada ladra. É na tua casa, né, Pianta? Mas é na rua. Na rua. Então eu vou tentar. Não, deixa o cachorro. É que nós nunca tivemos... nunca tivemos... esse som incidental. Nunca tivemos cães convidados. Tem uma exclusividade. Tudo bem aí, Diego? Tudo bem, Estamos aí. Tem uma exclusividade do polaco, né? Temos a exclusividade do polaco, não aceitamos outros animais, a não ser os que... há exceções. Mas vamos deixar para depois essa parte. Bom, a ideia, o nosso convidado, Carlo Pianta, já deu ali, já bateu a porta, já mandou a cachorrada calar a boca. Mas não deu oi aí. Oi, tudo bem, pessoal? Bom estar aqui nesse bar enfumaçado. Pô, antigamente era enfumaçado, né? Bons tempos aquele que a gente podia dirigir embriagado, fumar em ambiente fechado, ditadura, toda aquela coisa. Sabe que a Kátia passou toda a gravidez da Bárbara, eu fumando do lado dela. É o fim da picada, né? Fim da picada. É o fim Eu parei de... todo mundo fumava. Eu parei de fumar antes de ti, professor, né? Porque, enfim... Em 2001, foi o ano que a Bárbara nasceu. Eu parei... sei lá. Bom, nosso assunto hoje não é vida real. A gente pensou que todos os saraus que a gente vinha fazendo sempre tinha... Claro, porque a gente está lidando com uma realidade meio bizarra, né? E é tanto absurdo diariamente que mais parece um teatro do absurdo. Agora lembrei Ionesco, Beckett, aquelas loucuras... E aí, que introdução ruim.
que eu quero dizer o seguinte, ninguém aguenta mais estatística de número de mortos e aquele Bolsonaro falando cada dia uma coisa pior e tudo é horrível. E ai, chega, vamos enfiar a cabeça num bom livro para esquecer por alguns momentos esse tenebroso. Tá, chega. Sabe que faltam tipo 3 semanas para completar 6 meses, meio ano, desde o 15 de março, aquele que é mais ou menos quando todo mundo começou, né? Sim. Faltam 3 semaninhas para isso. Que loucura, né, cara? Se tu pensar, alguma vez te dissesse, olha, durante 6 meses... Tu vai ficar em casa. Tem né? E... Bom, tu disse que a metade já passou, né, professor? Não, já passamos da metade, já, eu acho. Eu acho também. Foi o fim da astrologia, né? Nenhum oráculo previu ninguém. Nenhuma mãe de Ná, ninguém. Acabou. O fim da discoteca e da astrologia. Olavo de Carvalho está morto, né? Deus que ouça. A astrologia está morta e o Olavo de Carvalho não está passando muito bem. Então vamos lá, professor. A gente já sabe que o nosso convidado está com contos de mais de 10 páginas. Estou cheio de livro aqui. Não sabemos como resolver o impasse, mas o professor... Vamos deixar a vida resolver. Vamos isso. Vai lá. Lembrei, eu tenho um texto aqui de 12 páginas. Não, tô brincando. Mas é espaço duplo, né? Eu me lembrei de uma história que eu conheci quando eu estava entrando na faculdade, no ano da graça de 1976. E um colega meu fez eu fazia geologia, já contei aqui isso, né? Enfim, comecei a fazer o curso de geologia. E um colega meu fazia uma cadeira de espanhol instrumental. E aí um dia, um colega muito querido, muita gente boa, um dia ele disse assim, tu nem sabe, eu aprendi, nós lemos uma fábula sensacional, que era a fábula dos porcos. Então eu me lembrei disso e fui atrás. A história é a seguinte, eu vou contar a história, tá? Não vou ler, tá aqui. A fábula dos porcos é a seguinte, numa determinada época da história, num determinado lugar, os homens comiam porco cru, comiam carne de porco cru, entendeu? E aí um dia aconteceu que teve uma fagulha, um raio, sei lá o que, incendiou uma floresta inteira. E os caras entraram lá na floresta e viram que tinham vários porcos queimados. E resolveram experimentar aquela carne queimada. E experimentaram e era muito boa. Era melhor que a carne crua. Pô, daí os caras, o negócio é comer carne de porco queimado. Aí o que eles fizeram? Começaram a organizar toda a sua estrutura social com base nessa premissa, comer carne de porco queimado. Mas a ideia era a seguinte, os caras tocavam fogo numa floresta, aí acabava o fogo, os caras entravam na floresta para caçar os porcos mortos ali e aí comer a carne. Acontecia que de vez em quando não tinha porco nenhum, né? Porque os porcos tinham fugido, por exemplo, então o incêndio era à toa. Mas às vezes estava bastante e tal. Então, em torno disso se criou assim, uma estrutura imensa, entendeu? Tinha gente, tinha toda uma universidade dedicada, por exemplo, a estudar ventos, entendeu? O cara era que nem o Carlos Penta, assim, o cara era doutor em ventos do Sudeste no verão. Tá? O outro era especialista em ventos do Norte no inverno e tal, né? E aí, então, se criou, tem uma série de atividades de controle e tal. E sempre a mesma coisa, entendeu? Todos esses especialistas, um era encarregado de acender fogo, aí o cara sabia que se a floresta era de tal tipo, ele sabia acender melhor o fogo e tal. Muito bem, então se criou todo o Estado, né? Todo o aparelho de Estado com base nisso. Aí um dia estava um cara lá, que era um cara que só cavocava coisa, um cara simples, assim, não tinha estudo nenhum. Um dia ele entrou numa floresta assim que ela tinha deixado de queimar para procurar porco, não encontrou porco. Aí ele pensando assim, chamou um cara, um companheiro dele, disse assim, escuta, eu tive uma ideia aqui, e que tal se a gente, em vez de a gente tocar fogo e depois a gente procurar porco, quem sabe a gente mata os porcos e bota os porcos já mortos dentro da floresta. Porque aí, quando a gente chegar lá é certo que tem porco. Porra, que ideia, né? Trocaram uma ideia e tal, daí o outro nesse, puta, me ocorreu uma outra. Além de matar o porco, a gente podia fazer fogo num lugar menor. Tipo numa churrasqueira, não chegaram a tanto, assim, né?
daí já não passou adiante. A gente faz um buraco, entendeu? Faz um fogo naquele buraco e toca o porco já morto ali dentro. Pô, genial, né? Tu vê, a gente ia economizar isso e aquilo e tal. Ó, daí o cara foi falar com o supervisor dele, que era um cara muito simples também, né? Aí apresentou a ideia, o cara disse, pô, nunca ouvi falar nisso aí, será que funciona esse troço? Cara? Pô, nunca ninguém pensou nisso. Não sei. E o Zé Mané lá, não, vamos lá, vamos ver essa história, fala com o teu superior. Aí foi e tal, o cara conseguiu ir até uns 3 ou 4 degraus acima dele, né? E aí chegou num cara que já tinha uma certa posição, o cara já tinha pós-graduação e tal, cara, doutor, né? Aí quando o Zé foi contar para ele, disse, eu pensei assim, gente, mata o porco, faz um fogo num lugar, controlar. Não, meu filho, não é assim. Não vai, não pode, porque tá, tudo bem, até o resultado vai dar certo, mas agora me conta uma coisa. E o que eu vou fazer agora com tudo isso aqui, entendeu? O cara que é especialista em fogos de floresta de araucária, ele tem a posição dele lá, entendeu? Depois o doutor inventa não sei do que. Em resumo, o Zé Mané deu com a cabeça na parede, ninguém ouviu ele voltou para casa e continuou tudo igual. Essa é a famosa fábula dos porcos. É uma linda história, né? É muito boa. E terrivelmente real. Encontra aí, chama essa versão que eu achei, agora se chama La Fábula de los Cerdos Asados. Aí, ó, não tem fonte, a fonte é a internet. Tá aqui ela. Tá certo, muito bom. Ah, Pianta, vai lá então, tu podia fazer como professor, contar o teu conto, né? Num primeiro momento, tu tinha falado em histórias na nossa comunicação whatsappica. Eu já separei As histórias, claro, mas eu não falei que eram histórias de 10 páginas. Não, eu digo que eu não sabia que era ficção. Tu achou que era o quê? Não, histórias. Ah, eu histórias. Fiquei pensando num monte de histórias diversas. Não, eu vou contar 3 micro-histórias, tá? 3 micro-histórias. E 2 delas eu uso elas, porque música também é narrativa, né? Eu dou aula de música e tudo mais. Então, às vezes, eu uso elas para ilustrar questões de ritmo de narrativa, tá? E uma delas é do Paul Auster, e é uma história dentro da história dentro da história. Porque eu vou contar a história que foi contada por um personagem para outro dentro de um filme do Paul Auster, que o Paul Auster tem 2 filmes. A história é muito singela, que é o seguinte, daí os caras estavam ali falando no filme sobre histórias, porque o Paul Auster vive falando sobre histórias, e aí um chegou para o outro e disse assim, vou te contar uma história então. Uma vez eu estava num avião e eu quis ir no banheiro, aí cheguei, a porta do banheiro estava trancada, fiquei esperando, daqui a pouco sai de dentro do banheiro, a mulher mais linda que eu já vi na minha vida, bem vestida, elegantíssima, assim, praticamente foi amor à primeira vista, assim, eu fiquei assim, ela passou por mim, eu fiquei olhando aquilo, encantado. Aí eu entrei no banheiro, fechei a porta, quando eu me viro, a tampa da patente estava fechada e tinha um caminhão em cima. Aí o cara que estava falando com ele chegou assim, mas aí o que tu fez? Limpei. Quem é que ia acreditar que tinha sido ela que tinha feito aquilo? Essa é uma, agora 2, tá? Uma é mega rápida. As próximas 2 histórias, eu vou contar as 2 como se tivesse acontecido comigo. Hein, Carlos, essa aí do gargalhão em cima da patente é para não desmentir a tua fama, né? Não, e eu vou continuar nessa linha agora. Não, gente, pelo amor de Deus. É rápido. Não, aí assim, agora eu vou contar 2 histórias, as 2 da primeira pessoa, mas uma não aconteceu comigo. Daí vocês podem tentar adivinhar qual que aconteceu comigo, qual que não aconteceu. Tá? Então, a mais longa, que é curta, é a seguinte. Eu estava na rua de noite, na praia, e de noite, assim, tipo, no embed, madrugada ali, dando uma banda, fazendo sei lá o quê. E aí, de obrar, como diriam os antigos. Daí fiquei olhando ali uma casa meio abandonada, meio, né, discreta, e tinha uma lua muito forte, um luar, então eu não queria dar bandeira. Fui para trás de uma residência abandonada, arriei as calças, me acocorei e soltei o coprólito. E como todo bom ser humano, né, logo depois de realizar esse ato, eu me virei para observar o que eu tinha feito. E naquela luz da lua,
Tio, meu cagalhão tava voando a poucos centímetros do solo. E mais, ele tinha um formato esquisitíssimo. Um ângulo, uma coisa muito... E eu, depois de alguns instantes de fascinação, me aproximei mais, né? E descobri que havia cagado em cima da minha carteira. Essa é a última. E aí, acho que chega! Essa é a mais rápida de todas. Aí, é uma trilogia. Aí, eu dava aula muito cedo, às 7h30 da manhã. O tema não é escatologia, nem cocô. Não, mas não. Essa história é um exemplo de história curta, tá? E aí eu tinha que dar aula, tinha frio, eu tava de cuecão, me veio uma vontade de peidar, mas era um peido nitidamente quente, suspeito, tá? Aí eu, não vou, voltei correndo para casa, eu tirei todo o negócio, me sentei na patente, na privada, se tiver alguém fora do Rio Grande do Sul nos assistindo, e só saiu o gás. E eu, beleza, me vesti de novo, desci as escadas correndo na altura do mesmo bendito orelhão de novo, velho. Não é nada. Me caguei. E foi isso a história. Qual que aconteceu comigo? Vamos fazer um sorteio para os telespectadores. Até o final, o Pita revela qual foi a que aconteceu. Isso. Não percam. O episódio do Imbé em cima da carteira ou foi o episódio do orelhão? Diego, pelo amor de Deus, lê aí. Tá. Bom, eu vou começar lendo aqui um trecho desse livro aqui que eu queria muito recomendar, porque acho que ele pode ser uma diversão para todo mundo que estiver em casa durante esse período meio triste. Uma fração do todo, de um autor australiano chamado Steve Talks, que eu recomendo que, de repente, leiam e, quando terminar, talvez a função da pandemia já esteja, o isolamento, enfim, já tenha terminado. É um livro, basicamente, que tem como premissa o fato de que tem um narrador chamado Jasper. Ele está preso, depois de ter passado por 1000 coisas, e ele decide contar a história da vida dele, ou seja, basicamente ele vai contar como é que ele chegou na prisão. Isso vai envolver, basicamente, a relação que ele tem com o pai dele, que é uma figura esquisitíssima, um cara bizarro, assim. E aí eu vou ler, é uma das páginas iniciais aqui, mas é justamente o momento em que ele faz a primeira menção ao pai dele e apresenta, de fato, a figura do pai dele, e tenho certeza que vocês vão gostar dessa loucura aqui. Durante a maior parte da minha vida, eu nunca soube se deveria sentir pena, ignorar, idolatrar, julgar ou assassinar meu pai. Seu comportamento desconcertante me deixou indeciso até o fim. Ele tinha ideias contraditórias sobre absolutamente tudo, em particular sobre minha educação. Depois de 8 meses no jardim de infância, decidiu me tirar de lá, porque o sistema educacional era embrutecedor, emburrecedor, arcaico e materialista. Eu não sei como alguém pode chamar pintura a dedo de arcaico e materialista. Bagunçado, sim. Embrutecedor, não. Ele me tirou da escola com a intenção de me educar ele próprio. E, em vez de me deixar pintar com os dedos, lia para mim as cartas que Van Gogh escreveu ao irmão pouco antes de cortar a própria orelha. E também passagens do livro Humano, Demasiado Humano, para que juntos pudéssemos resgatar Nietzsche dos nazistas. Depois passou a matar o tempo olhando para o espaço, e eu ficava sentado no quintal de casa, torcendo os dedos e desejando que estivessem cobertos de tinta. Passadas 6 semanas, ele me devolveu ao jardim de infância e, de repente, na segunda semana do primeiro ano, quando começava a parecer que eu poderia, enfim, ter uma vida normal, ele entrou na sala de aula e me arrancou de lá outra vez, tomado pelo medo de que estivesse deixando meu cérebro impressionável na latrina do diabo. Aí ele vai apresentar mais um pouco do pai dele e tudo mais, vai falar
exemplo de algumas aulas que o pai dele dava, e aí eu vou pular uns parágrafos aqui e eu continuo para mais um trecho. Cada aula era igualmente impressionante, abrangendo uma gama de assuntos. Meu pai tentava me estimular a travar diálogos socráticos com ele, mas acabava representando ambos os lados. Quando durante uma tempestade havia um blackout, ele costumava acender uma vela e segurá-la sob o queixo para me mostrar como o rosto humano é capaz de se transformar em uma máscara maligna com a devida iluminação. Ele me ensinou que, ao marcar encontro com alguém, eu deveria me recusar a seguir o estúpido costume humano de escolher arbitrariamente um horário baseado em intervalos de 15 minutos. Nunca encontre as pessoas às 7h45 ou 6h30, Jasper. Escolha horários como 7h12 e 8h03. Se o telefone tocava, ele atendia e não dizia nada. Então, quando a pessoa do outro lado da linha dizia alô, ele simulava uma voz fina e vacilante e dizia: o papai não está em casa. Mesmo sendo criança, eu sabia que um adulto fingindo ser o filho de 6 anos para se esconder do mundo era grotesco. Mas muitos anos depois, me vi fazendo a mesma coisa, com a diferença que eu fingia ser ele. Meu filho não está em casa. Do que se trata? Eu trovejava. Meu pai balançava a cabeça em sinal de aprovação. Mais que qualquer coisa, ele aprovava o ato de se esconder. Essas aulas também se davam no mundo lá fora, onde meu pai tentava me ensinar a arte do escambo, embora não vivêssemos naquele tipo de sociedade. Eu me lembro dele me levando para comprar o jornal e gritando com o vendedor, que o olhava perplexo: nenhuma guerra, nenhuma crise na bolsa, nenhum assassino à solta. Por que você está me cobrando um preço desses? Não aconteceu nada. Também me lembro de ele me sentar em uma cadeira de plástico amarela e cortar o meu cabelo. Para ele, aquilo era tão distante de uma cirurgia cerebral que ele se recusava a acreditar que alguém com 2 mãos e uma tesoura não seria capaz de fazê-lo. Eu não vou gastar dinheiro no barbeiro, Jasper. O que é preciso saber? Obviamente, você para quando chega no couro cabeludo. Meu pai, o filósofo, não podia nem mesmo fazer um simples corte de cabelo sem refletir sobre o significado daquilo. Cabelo, símbolo da virilidade e da vitalidade. Se bem que há gente bem flácida com cabelo comprido e há muitos carecas vigorosos andando por aí. Afinal, por que o cortamos? O que temos contra o cabelo? Dizia e desancava o meu cabelo a furiosas e espontâneas tesouradas. Ele também cortava o próprio cabelo, muitas vezes sem usar espelho. Você não precisa ganhar nenhum prêmio, ele dizia. É só fazer ficar mais curto. Éramos pai e filho com cabelos dementes e desiguais, personificações de uma de suas ideias favoritas, que só vinha a compreender muito mais tarde a liberdade em parecer louco. E assim praticamente começa esse livro aqui, que eu recomendo muito para vocês. Muito legal, muito bacana. Tá, então vamos nessa. Bom, eu vou ler agora e eu queria ler uma autora aqui de Porto Alegre, que é a Carol Ben-Simon. A Carol já foi convidada para o Sarau, participou de uma edição dessas online, e eu não falei nada, não fiz nenhuma introdução, porque a intimidade às vezes é uma merda também, né? Porque tu fica assim, não soleniza, existe esse verbo solenizar, não deixa o troço assim do tamanho que deveria, né? Então, quando a Carol participou aqui, que eu nem me lembro qual era o tema, era ficção e realidade, ela já tinha sido destacada numa revista, assim, tipo, uma das melhores narrativas de viagem de todos os tempos. Bom, o Jack Kerouac ficou lá atrás, né? Então eu preparei aqui, Diego, eu vou compartilhar aqui esse negocinho que é só uma colagem que eu fiz da Carol. Deixa eu ver aqui, ó, compartilhar. Não tem, é um clipe, mas não tem som, né? Então, peraí, deixa eu... Kátia, tem que dizer que ela está morando nos Estados Unidos e que
Encheram ela lá nos Estados Unidos. Viu, professor? Nem isso, naquele dia que ela participou, nem isso eu falei. A gente não falou. Parecia que ela está em Santa Maria. Tá, vocês estão vendo o troço ali? Não. Não? Não. Não. Que é? Espera aí. Deixa eu ver uma coisa. Compartilhar tela. Aqui, ó. Tá. Então, tá aí, né? Os 13 melhores livros sobre road trips para satisfazer o seu verão barará. Aí tem lá os títulos que eles estão sugerindo, apontando como os 13 melhores. Quinto, a Patrícia Highsmith. Em sexto tá o livro da Carol Ben-Simon, We All Loved Cowboys. E essa capa da edição americana ficou incrível, né? Bem diferente da edição aqui do Brasil. Ela conseguiu fazer da escrita, realmente tem uma carreira assim, muito promissora. Então, eu vou ler um trecho desse que foi destacado nos Estados Unidos, que é o Todos Nós Adorávamos Cowboys. E é uma história, como diz ali, né, uma história de uma road trip, como se diz em português, duas amigas do tempo do colégio que se reencontram depois de muitos anos e para fazer uma viagem pelo interior do Rio Grande do Sul. E elas, durante a viagem, então, rola uma história que tinha ficado lá para trás, uma história, erótica entre as duas, um tipo de amor que não tinha se manifestado ainda. E eu vou ler um trecho do livro em que a personagem diz o seguinte: sim, eu me sentia atraída por garotas. Tecnicamente, eu era bissexual. Minha linha do tempo teria todos os indícios. Brincou de tartaruga ninja. Fez escolinha de futebol. Recusou-se a vestir uma saia. Apaixonou-se por professoras. Gostou de um seriado de ficção científica cuja vilã era, na verdade, um lagarto e absolutamente tentadora. Eu achei engraçado isso. Quis falar sobre isso e apaixonou-se pela psicóloga. Frequentou boates gay com identidade falsa. Assistiu ao clipe da Alicia Silverstone e Liv Tyler barbarizando nas estradas mais ou menos umas 200 vezes e sozinha e deitada de bruços. Beijou colegas em banheiros públicos. Escreveu frases feministas nos jeans rasgados. Foi fã de bandas de rock lideradas por mulheres. Parou o carro em uma rua escura e pulou para o banco de trás com Martina, depois com Luciana, depois com Amanda, leu Lolita, leu a obra completa de Hilda Hilst. Pegou o telefone de uma menina e ela nunca atendeu. Viu Garotas Selvagens, voltou à cena da piscina, mentiu que estava na casa da amiga e, no entanto, era um motel cuja decoração devia lembrar uma masmorra. Às vezes, apagando as luzes certas, podia até mesmo se parecer com uma. Mas eu disse bissexual, garotas e alguns garotos. Ou, para ser mais exata, garoto. Garota, 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 garoto. Garota, garota, garoto. E daí, seguindo usualmente essa proporção. Com os garotos, eu ficava por inércia. Com as garotas, por encantamento. Com os garotos, tudo transcorria como em um roteiro de comédia romântica para grande público, salvo que eu estava justamente fingindo o papel que me cabia. Com as garotas, tudo começava e continuava e acabava no mais puro melodrama. E aí eu dou uma puladinha aqui para mais um e último parágrafo que eu vou ler. A pior parte, sem dúvida, era ter que lidar com meus pais. Havia muito tempo eu tinha descartado as conversas sérias. Você sabe, eles votam na esquerda e são a favor dos direitos humanos e das minorias até que você apareça em casa com sua namorada. Então, a primeira coisa que dizem é que eles não têm problema algum em aceitar as suas escolhas,
mas o resto da sociedade, infelizmente, irá estigmatizá-la. E, afinal de contas, eles estão preocupados com o seu bem. Eles amam o verbo estigmatizar, mas claro que são sempre os outros os responsáveis por todo esse lamentável equívoco. Tá, então, Carol Ben-Simon, todos nós adorávamos cowboys. É isso aí, professor. Muito, como né? o Paulo Alex, do caralho. Não é o Carlos Pianta agora, não? Não, agora é tu. Sou eu mesmo. O Pianta já foi. Professor, eu tô ligada, vai lá. Eu vou ler o... É verdade, claro. Eu vou ler uma... Sabe que o Simões Lopes Neto, que é um querido meu, né? Que eu estou mostrando a edição que eu preparei dele, dos Contos Gauchescos e das Lendas do Sul, que originalmente eram 2 livros, a partir de um certo momento começaram a ser publicados como um só. E o Simões Lopes Neto era um cara, eu acho que eu ia gostar de ser amigo dele, sabe? Eu acho que ele era um cara assim, meio confuso, meio atrapalhado, e improvisava os negócios. Tem um depoimento por escrito do filho do editor dele, o Echenique, lá de Pelotas, que diz que o pai dele era um cara super metódico e o pai dele arrancava os cabelos quando chegava o Simões Lopes Neto lá, porque ele levava uma pilha de papel assim, e dizia, tá aqui o meu livro. Tá? Tipo, sei lá, é o papel de pão, entendeu? Qualquer negócio assim. Então, é isso, ele era um cara que improvisava muito, era um cara de gênio, assim, mas acho que ele era meio inábil para lidar com a chamada vida real, né? Bom, aí nas Lendas do Sul, ele escreveu extensamente 3 lendas. A lenda da Boitatá, a lenda da Salamanca do Joral e a lenda do Negrinho do Pastoreio. Nenhuma foi ele que inventou, elas já existiam e ele deu forma para elas. Mas é quando, no livro lá de 1913, quando acaba essa parte, vem uma seção chamada Argumentos de Outras Lendas. Ou seja, ele fez, depois das lendas que ele escreveu extensamente, ele botou como que resumos de lendas que poderiam ser desenvolvidas. Mas que, sei lá, ele não teve tempo. Ele não explicou nada sobre isso. Eu que estou chutando, né? Sabe, ele anotou e disse, pô, de repente alguém vai pegar isso aqui e vai fazer. Enfim, um gesto assim de um pouco de nonchalância, assim, né? De, sabe, as coisas são assim mesmo, a vida vai rolando e tal. Bom, e aí tem uma lenda dessas aí que se chama a lenda do Anguera. É uma lenda que ela adquiriu uma certa fama, porque muitos anos depois, isso lá nos anos 70, eu acho já, o Aparício Silva Rilo, que era um tradicionalista, cantor, compositor, contista, coser e coisa e tal, foi morar lá em São Borja e criou um grupo lá chamado Os Angueras, em homenagem a essa lenda, quer dizer, inspirado nessa lenda. Então a lenda diz o seguinte: o Anguera, enquanto foi pagão, chamava-se desse nome. Era um índio grande, forçudo e valente, mas era triste, carrancudo e calado. Quando os padres de Jesus entraram no sertão da serra, corridos que vinham de outros rumos, foi Anguera, o tapejara, que conduziu sem erro a companhia. E quando os padres sentaram pouso, ele batizou-se. E foi padrinho Umbororé, que era cacique já amigo, muito dos padres, e o nome de Anguera pagão ficou sendo Generoso, nome de cristão. Então ele passou a se chamar Generoso, né? Que por sinal virou um sobrenome, né? De gente. É um sobrenome que existe, né? E eu tenho a impressão que é um pouco, deve ser essa a origem, que Generoso é um sobrenome dado para gente de origem indígena que se ocidentalizou, né? E foi como cobra que deixa a casca. Anguera, que era triste, deixou a casca da tristura e, como Generoso, de nome Bento, ficou prazenteiro e ajudou a botar pedra no alicerce de todas as igrejas dos 7 povos. E durou anos esse ofício, e ele sempre risonho e cantador. Um dia chamou o padre, confessou-se, foi ungido de óleo santo e morreu. Generoso morreu contente, pois a cara do seu cadáver guardou um ar de riso. E foi muito chorado porque tinha estima de todos por ser muito prazenteiro e brincador. De forma que a sua alma saiu-lhe do corpo de jeito alegre. E então, invisível, entrava na casa dos conhecidos, passava nos quartos e salas, e para divertir-se fazia estalar os forros do teto e os barrotes do chão. E também os trastes novos, os móveis novos, e os balaios de vinho e grosso. E se achava de pendurado uma viola, fazia sonar o encordoamento, para alegrar-se com a lembrança das suas cantigas de quando era vivo e cantava. Então já sabe, né? Se você estiver numa casa e instalar o teto ou coisa assim, é o Generoso que está passando por ali.
Outras vezes assobiava nas juntas das portas e janelas, espiando por elas os moradores da casa. E quando os homens rodeavam a candeia, pitando, ou as crianças brincando, ou as donas costuravam ou faziam inhanduti, o generoso, a alma dele, nesse caso, soprava devagarzinho sobre a chama da luz, fazendo-a requebrar-se e balançar-se, que era para a sombra das coisas também mudar de estar quieta. E muitas vezes, até os tempos dos farrapos, quando se dançava um fandango nas estâncias ricas, ou a chimarrita nos ranchos do pobreril, o generoso intrometia-se e sapateava também sem ser visto. Mas sentiam-se as pisadas dele, bem compassadas no rufo das violas. E quando o cantador do baile era bom e pegava bem de ouvido, ouvia e, por ordem do generoso, repetia essa copla, essa quadrinha, que ficou conhecida como marca da estância antiga. Sempre a mesma. Eu me chamo Generoso, morador em Pirapó. Gosto muito de dançar com as moças de paletó. Este é o Generoso. Muito bom. A lenda do Anguera. Legal. Viu que a ficção não tem nada a ver com Bolsonaro nem nada, né? Nada. Muito bom. Eu fiquei na dúvida se ele vestia o paletó para dançar com as moças ou se ele dançava com moças de paletó. Vocês já usavam paletó? Não, ou moças, né? Enfim, né? Bom, sou eu? É tu. Tá, então olha só, depois que nasceu a minha terceira filha, já eu com 50 anos de idade, eu me tornei aquilo que eu chamo um pô, que é uma mistura de pai com avô. E aí já calejado, eu já me preveni das Zahar, que são os contos de fadas originais, né, com o texto original, que nos reservam belíssimas surpresas. Por exemplo, que A Bela e a Fera é um texto maravilhoso, incrível, de uma mulher, que a Cinderela, na verdade, foi a 2 bailes antes de se dar a corrida do sapatinho. E a história dos 3 ursos... A Cinderela era rodada, então, é isso? Não, mas era rodada, mas monogâmica, né? Foram 2 bailes, era um local muito... Esse livro é maravilhoso porque ele tem ilustrações originais, várias ilustrações muito interessantes, inclusive do Arthur Hackman, um dos preferidos do Claude Debussy. E é muito legal. E a história dos 3 ursos é muito legal, assim, ela é meio minimalista e o autor é anônimo, é a única cujo autor é anônimo. Eu vou ler ela num ritmo certeiro aqui, porque vocês vão ver, ela tem uma coisa de repetição de epítetos, é bem interessante. A história dos 3 ursos. Era uma vez 3 ursos que moravam juntos na sua própria casinha numa floresta. Um deles era um urso pequeno, miúdo. O segundo era um urso de tamanho médio. E o outro era um urso grande, enorme. Cada um tinha uma tigela para seu mingau. Uma tigelinha para o urso pequeno, miúdo. Uma tigela média para o urso médio e uma enorme para o urso grande, enorme. E cada um tinha uma cadeira para se sentar. Uma cadeirinha para o urso pequeno, miúdo. Uma cadeira de tamanho médio para o urso médio. E uma cadeira grande para o urso grande, enorme. E cada um tinha uma cama para dormir. Uma cama pequena para o urso pequeno, miúdo. Uma cama média para o urso médio. E uma cama grande para o urso grande, enorme. Um dia, depois de fazer o mingau para o seu café da manhã e despejá-lo nas suas tigelas, saíram para a mata enquanto o mingau esfriava, para não queimar a boca, começando a comê-lo cedo demais. Enquanto caminhavam, uma menininha chamada Cachinhos Dourados chegou à casa deles. Primeiro ela olhou pela janela, depois espiou pelo buraco da fechadura. Não vendo ninguém, girou a maçaneta da porta. A porta não estava trancada porque os ursos eram ursos bons, que não faziam mal a ninguém e nunca desconfiavam que alguém pudesse lhes fazer mal. Assim Cachinhos Dourados abriu a porta e entrou, e ficou muito satisfeita quando viu o mingau na mesa. Se fosse uma menina ajuizada, teria esperado até os ursos voltarem para casa, e então, talvez, eles a teriam convidado para tomar o café da manhã, porque eram ursos bons, um bocadinho estabanados, como é o jeito dos ursos, mas, apesar disso, muito afáveis e hospitaleiros. Mas o mingau parecia tentador e ela pôs-se a comê-lo. Primeiro, provou o mingau do urso grande, enorme, que estava quente demais para ela, e ela praguejou. Depois provou o mingau do urso médio, mas estava frio demais para ela, e ela praguejou por isso também. Passou então para o mingau do urso pequeno, miúdo, e o provou. E esse não estava nem quente demais, nem frio demais. Estava na medida certa. Gostou tanto dele que raspou a tigela. Depois Cachinhos Dourados sentou-se na cadeira do urso grande, enorme, mas era dura demais para ela. Depois sentou-se na cadeira do urso médio, e essa era macia demais para ela.
Em seguida, foi sentar-se na cadeira do urso pequeno, miúdo, e essa não era nem dura demais, nem macia demais. Estava na medida certa. Então sentou-se nela e lá ficou até que o assento da cadeira se soltou e ela afundou, esparramando-se no chão. Depois, Cachinhos Dourados subiu ao segundo andar e entrou no quarto onde os 3 ursos dormiam. Bom, aí ela testa as cadeiras todas, né? E finalmente na cama do urso pequeno miúdo, e essa não era alta demais, nem a cabeceira nem o pé, estava na medida certa, e ela daí deitou na cadeira do urso pequeno miúdo. Na cama. Na cama. Muito obrigado. A essa altura, achando que o mingau já devia ter esfriado bastante, os 3 ursos rumaram para casa para tomar o café da manhã. Acontece que Cachinhos Dourados tinha deixado a colher do urso grande, enorme, enfiada em seu mingau. Alguém andou mexendo no meu mingau, exclamou o urso grande enorme, com seu vozeirão áspero, rolfenho. E quando o urso médio olhou para o seu mingau, viu uma colher enfiada nele também. Alguém andou mexendo no meu mingau, exclamou o urso médio, com sua voz média. Foi a vez do urso pequeno, miúdo, olhar para o seu mingau, e lá estava a colher na tigela, mas o mingau tinha desaparecido. Alguém andou mexendo no meu mingau e acabou com ele, exclamou o urso pequeno, miúdo, com sua vozinha pequena, miúda. Diante disso, os 3 ursos, vendo que alguém tinha entrado em sua casa e comido o café da manhã, começaram a investigar ao redor. E aí, daí passam pelas cadeiras, né? E finalmente, o urso pequeno miúdo, alguém andou sentando na minha cadeira, arrebentou o assento. Os 3 ursos resolveram, então, que era preciso dar uma busca maior na casa. Assim foram até o quarto, no segundo andar. Acontece que Cachinhos Dourados tinha tirado o travesseiro do urso grande enorme do lugar. Alguém andou se deitando na minha cama, exclamou o urso grande enorme, com seu vozeirão áspero rolfenho, e Cachinhos Dourados tinha tirado o rolo do urso médio do lugar. Alguém andou se deitando na minha cama, exclamou o urso médio com sua voz média. E quando o urso pequeno, miúdo, foi olhar sua cama, lá estava o rolo em seu lugar. E o travesseiro em seu lugar em cima do rolo. E em cima do travesseiro estava a cabeça de Cachinhos Dourados, que não estava em seu lugar, por não tinha nada que estar ali. Alguém andou se deitando na minha cabeça e aqui está ela, exclamou o urso pequeno miúdo com sua vozinha pequena miúda. Cachinhos Dourados tinha ouvido no seu sono o vozeirão áspero rolfenho do urso grande enorme, mas estava dormindo tão profundamente que para ela aquilo não passou do rugido do vento ou do estrondo de um trovão. E tinha ouvido a voz do urso médio, mas foi só como se tivesse ouvido alguém falando num sonho. Mas quando ouviu a vozinha pequena, miúda, do urso pequeno, miúdo, despertou no ato, de tão cortante e estridente que ela era. Ergueu-se num sobressalto, e quando viu os 3 ursos de um lado da cama, pulou fora pelo outro e correu para a janela. Ora, a janela estava aberta, porque os ursos, como ursos bons e asseados que eram, sempre abriam a janela do quarto ao se levantar de manhã. Cachinhos Dourados pulou da janela e saiu correndo o mais rápido que podia, sem nunca olhar para trás. E o que aconteceu depois, eu não sei dizer. Mas os 3 ursos nunca mais tiveram notícia dela. Aqui, ó. Tô bem. Bacana. Uma criança deve adorar ouvir essa história com esse ritmo aí, né? Claro, acho que o cara escreveu já pensando nisso, né? Claro. Muito legal, muito legal. Legal. Vamos lá então, Diego. Tá, eu vou ler um trecho aqui, um diálogo que está nesse livro aqui, não sei se vocês conseguem ver. Ruído Branco, de um norte-americano chamado Don DeLillo. Aqui, ó. Bom, enfim, é uma história que envolve várias coisas, mas eu vou pegar uma parte que eu acho divertida. Enfim, a história tem desastre industrial, não sei o quê, depois tem uma porção de estudiosos acadêmicos, assim, que estudam desde Elvis Presley a Hitler, é uma coisa bem esquisita. Mas tem diálogos muito bons nesse livro. E aqui é uma cena, já que a primeira que eu li é uma cena do filho falando do pai, aqui é basicamente o pai, é uma revanche do pai, assim, o guri que é o problema aqui na história. Então, não interessa muito o que aconteceu, o que interessa é só o diálogo aqui. É o pai que está narrando, né? As entradas de Heinrich, que é o filho, estão começando a se acentuar. Isso me dá o que pensar. Será que a mãe dele, quando grávida, consumiu alguma substância que alterou seus genes? Será de algum modo culpa minha? Será que sem o saber criei-o perto de um depósito de lixo químico, num lugar onde chegam correntes de ar que trazem resíduos tóxicos capazes de produzir degeneração do couro cabeludo e belíssimos crepúsculos? Os moradores afirmam que há 30 ou 40 anos o pôr do sol aqui não tinha nada de excepcional. A culpa do homem na história e nas marés de seu próprio sangue
foi complexificada pela tecnologia, a morte hipócrita, gradual, cotidiana. Até aí não tem nada, é só uma reflexão. O menino está com 14 anos. Por vezes é esquivo e soturno, por vezes tão obediente que chega a me preocupar. Tenho a impressão de que a maneira como atende prontamente a nossos desejos e ordens é um modo disfarçado de nos censurar. Babette, que é a esposa, né, tem medo de que ele termine num quarto com portas protegidas por barricadas, disparando uma metralhadora numa galeria vazia, enquanto as equipes da SWAT se preparam para atacá-lo com artilharia pesada, munidas de megafones e uniformes à prova de bala. Aí vai começar o diálogo. Essa noite vai chover, disse o filho. Já está chovendo, retruquei. O rádio disse que ia chover hoje à noite. Fui levado à escola de carro no primeiro dia após um período de ausência às aulas por causa de uma dor de garganta acompanhada de febre. Uma mulher com uma capa de chuva amarela deteve o trânsito para que as crianças atravessassem a rua. Imaginei-a num anúncio de sopa, entrando na cozinha alegre, onde às voltas com uma panela fumegante de creme de lagosta, seu marido à espera, um homem miúdo com apenas... miúdo. Pequeno, miúdo. Com apenas 6 semanas de vida pela frente. Olha aí no para-brisa, disse eu. É chuva ou não é? Só estou dizendo o que eu ouvi. Só porque o rádio diz uma coisa não é motivo para deixar de acreditar em nossos sentidos. Sentidos? Os nossos sentidos, na maioria das vezes, se enganam. Isso já foi provado no laboratório. Não sabe desses teoremas todos que dizem que nada é o que parece ser? Não existe passado, presente nem futuro fora da cabeça da gente. As chamadas leis do movimento são pura embromação. Até mesmo sons enganam a mente. Só porque você não ouve um som não quer dizer que não haja som nenhum. Os cachorros escutam, outros bichos também. Eu garanto que existem sons que nem os cachorros escutam. Existem no ar, em ondas. Vai ver que não param nunca. Bem alto, bem agudo, vindos de algum lugar. Está chovendo ou não está? Perguntei. Eu não diria isso. E se alguém encostasse um revólver na sua cabeça? Quem, você? Alguém. Um sujeito de capa e óculos escuros. Ele encosta um revólver na sua cabeça e pergunta: está chovendo ou não está? Se você disser a verdade, eu guardo o revólver e vou embora no primeiro avião. Qual a verdade que ele quer? A verdade de uma pessoa que está se deslocando quase à velocidade da luz em outra galáxia? A verdade de uma pessoa que está em órbita em volta de uma estrela de nêutrons? Vai ver que se essas pessoas pudessem nos ver pelo telescópio, iam achar que a gente tinha meio metro de altura e podia estar chovendo ontem e não hoje. Ele está com o revólver na sua cabeça. Quer a sua verdade. De que vale a minha verdade? A minha verdade não representa nada. E se o cara do revólver for de um planeta de outro sistema solar? O que a gente chama de chuva, ele chama de sabão. O que a gente chama de maçã, ele chama de chuva. E aí o que eu digo a ele? O nome dele é Frank J. Smalley e ele é de St. Louis. Ele quer saber se está chovendo agora, nesse instante? Aqui e agora, isso? Existe agora? Agora aparece e desaparece no momento que você pronuncia a palavra. Como é que eu posso dizer se está chovendo agora, se o tal do agora vira antes, assim que eu acabo de falar? Você disse que não existia passado, presente nem futuro. Só verbos, só existem neles. Chuva é um substantivo. Existe chuva aqui nesse lugar exato, a qualquer momento, nos próximos 2 minutos em que você resolver responder essa pergunta? Se você quer falar de lugares exatos dentro de um carro que está claramente em movimento, acho que esse é o problema dessa conversa. Me dá uma resposta, só isso, Harriet. O máximo que eu posso fazer é chutar. Ou está chovendo, ou não está, eu insisti. Exatamente. É isso que eu estou dizendo. Seria um chute. 50% de possibilidade, 50% outra. Mas você está vendo que está chovendo. Você vê o Sol rodando em volta da Terra. Mas é o Sol que está mesmo rodando em volta da Terra ou é a Terra que está girando? Não aceito a analogia. Você tem certeza que isso é chuva? Como é que sabe que não é ácido sulfúrico das fábricas do outro lado do rio? Como é que sabe que não é uma precipitação radioativa de uma guerra lá na China? Você quer uma resposta em relação ao aqui e agora. Então é capaz de provar aqui e agora que isso é chuva mesmo? Como é que eu posso saber se o que você chama de chuva é chuva mesmo? O que é chuva, afinal? Essa coisa
que cai do céu e faz você ficar molhado. Eu não estou molhado, você está? Tá bem, eu disse. Muito bem. Falando sério, você está molhado? Essa foi de primeira, uma vitória para a incerteza, o aleatório, o caos, um triunfo da ciência. Pode me gozar. Os sofistas sutilíssimos triunfam. Pode me gozar à vontade. Eu não ligo. E aí por aí segue a conversa e o livro desse guri chato pra caramba, né? Cheio de certezas, mas ou de incertezas, mas enfim, é super divertido. Eu ia dizer da vontade de matar, né? A vontade de matar. Abrir a porta e empurrar pra fora, né? Eu me lembrei, foi da história aquela história você já deve ter ouvido falar, né, sobre o que é jornalismo. Ele disse, se um cara diz está chovendo, outro diz não está chovendo, o jornalista não tem que publicar as duas versões, ele tem que botar a mão para fora e ver se está chovendo ou não. Tal da neutralidade, ouvir os dois lados. Não, tem coisas que não dá. É o espaço que dão para terraplanistas e para caras que não acreditam na ciência. Ai, como assim, né? Bom, eu vou ler agora, é a minha vez, né? Um trecho de um conto da Lúcia Berlim. Eu conheci essa autora com a Carol Ben-Simon. Aliás, a Carol Ben-Simon, todas as dicas que ela dá de livro, eu estou sempre ligada em dicas de pessoas que eu gosto de leitura. Né? E todas as que eu comprei, que eu fui atrás, assim, indicadas pela Carol, sempre eu gostei também e me identifico assim, com o gosto dela, digamos assim. Essa mulher é incrível. Eu não sou uma boa leitora de contos, assim, eu não sou muito de conto, eu tenho um pouco de dificuldade, né? Dificuldade porque, sei lá, porque tem que ler um e parar, porque não dá para ler vários contos em sequência, fica muito esquisito, assim, vai embaralhando, né? Então eu prefiro uma narrativa longa que... Bom, enfim, mas essa mulher aqui me fez rever os meus conceitos. Então eu vou ler um trecho de um conto chamado BF e Eu, que começa assim, ó, eu vou ler o começo, depois eu dou um pulo. Gostei dele de cara, só de falar com ele pelo telefone, voz rouca, relaxada, com um sorriso e sexo nela. Você sabe o que eu quero dizer. Como é que a gente lê as pessoas pela voz, afinal? A moça do serviço de informações da companhia telefônica é autoritária e condescendente, e nem é uma pessoa de verdade. E aquele sujeito da empresa de TV a cabo que diz que a nossa ligação é muito importante para eles e que eles querem nos agradar, dá para ouvir o sarcasmo na voz dele. Aí eu dou um salto e ela diz assim, pois bem, eu tenho uma voz muito agradável, sou uma mulher forte, durona até, mas todo mundo acha que sou muito gentil por causa da minha voz. Sou jovem, apesar de ter 70 anos. Caras da Pottery Barn flertam comigo. Ei, aposto que você vai adorar rolar nesse tapete. Coisas desse tipo. Tenho tentado arranjar alguém para ladrilhar o chão do meu banheiro. As pessoas que botam anúncios em jornais se oferecendo para fazer serviços avulsos, pintura, etc., não parecem realmente querer trabalhar. Todas elas estão muito ocupadas no momento, ou uma secretária eletrônica atende com uma música do Metallica ao fundo e ninguém liga de volta quando você deixa o recado. Depois de 6 tentativas, BF foi o único que disse que viria até a minha casa. Ele atendeu o telefone. Aqui é o BF. Então eu disse, oi, aqui é a LB. E ele riu. Bem devagar. Eu disse que estava procurando alguém para ladrilhar o chão do meu banheiro. E ele disse que ele era o homem que eu estava procurando. Isso é uma maravilha. Não, cheio de xalalá, né? Podia vir a qualquer hora. Imaginei que ele fosse um garotão de uns 20 e poucos anos, boa pinta, com tatuagem e cabelo espetado, uma picape e um cachorro. Ele não apareceu no dia combinado, mas ligou no dia seguinte, disse que tiveram um imprevisto e perguntou se poderia vir naquela tarde. Eu disse, claro, pode vir.
Mais tarde, naquele dia, eu vi a picape, ouvi batidas na minha porta, mas levei um tempo para chegar até lá. Tenho uma artrite braba e também costumo me enrolar na mangueira do meu tanque de oxigênio. Já vai, gritei. BF estava apoiado na parede e no corrimão, arfando e tossindo depois de ter subido os 3 degraus. Era um homem enorme, alto, muito gordo e muito velho. Mesmo enquanto ele ainda estava do lado de fora tentando recuperar o fôlego, eu já estava sentindo o cheiro dele. Tabaco e lã suja, suor fedorento de alcoólatra. Ele tinha olhos azul bebê injetados que sorriam. Gostei dele de cara. Ele disse que provavelmente estaria precisando de um pouco daquele meu oxigênio. Respondi que ele devia arranjar um tanque, mas ele disse que tinha medo de se explodir fumando. Entrou e foi andando em direção ao banheiro. Não era como se eu precisasse mostrar para ele onde ficava. Moro num trailer e não há mesmo muitos lugares onde possa haver um banheiro. Mas ele simplesmente rumou para lá pisando forte, balançando o trailer enquanto andava. Fiquei vendo o BF medir o banheiro durante um tempo, depois fui me sentar na cozinha. Continuei sentindo o cheiro dele de lá. Aquela sua caatinga era como uma Madeleine para mim, trazendo de volta vovô e tio John para começar. Aí eu dou mais um salto. Ele estava falando sozinho no banheiro, grunhindo e arfando, enquanto se abaixava até o chão para medir o armário de toalhas. Quando içou o corpanzil para se pôr de pé de novo, com um puta merda, eu juro que a casa inteira oscilou para trás e para frente. Ele saiu do banheiro e me disse que eu precisava de 4 metros de ladrilhos. Dá para acreditar? Eu disse, eu comprei 4,5. Bem, você tem bons olhos. Não, você tem bom olho. 2 bons olhos. Ele sorriu com uma dentadura amarela. Você só vai poder entrar lá depois de 72 horas, ele disse. Isso é maluquice, eu nunca ouvi falar numa coisa dessas. Bem, o certo é isso. Os ladrilhos precisam assentar. Nunca na minha vida eu ouvi alguém dizer, eu fui para um hotel enquanto os ladrilhos assentavam. Ou, posso ficar na sua casa enquanto os meus ladrilhos assentam? Nunca ouvi ninguém dizer nada parecido. Isso é porque, geralmente, as pessoas que revestem o chão de ladrilho têm 2 banheiros. Deu nos dedos. E o que as pessoas que só têm um banheiro fazem? Ficam com o tapete. O tapete já estava lá quando eu comprei o trailer. Era laranja, estava surrado e manchado. Eu não suporto aquele tapete. Eu entendo. O que eu estou dizendo é que você só tem que evitar pisar nos ladrilhos durante 72 horas. Eu não tenho como fazer isso. Tomo Lasix por causa do coração, vou ao banheiro umas 20 vezes. Bom, então você entra lá, mas se os ladrilhos saírem do lugar, não venha botar a culpa em mim, porque eu assento ladrilhos muito bem. Combinamos um preço pelo serviço e ele disse que viria na sexta-feira de manhã. Estava na cara que ele tinha ficado dolorido depois de se abaixar. Ofegante, ele foi manquejando até lá fora, parando para se apoiar na bancada da cozinha e depois na estufa da sala. Fui andando atrás dele até a porta, fazendo as mesmas pausas para descansar. Ao pé da escada, ele acendeu um cigarro e sorriu para mim. Foi um prazer te conhecer. O cachorro dele esperava pacientemente na picape. Ele não veio na sexta e também não telefonou. No domingo eu liguei para o número dele. Ninguém atendeu. Encontrei a folha de jornal com todos os outros números de telefone. Ninguém atendeu e nenhum deles também. Imaginei um bar de filme de faroeste, repleto de assentadores de ladrilho, todos segurando garrafas, cartas ou copos, cabeça adormecida em cima da mesa. Ele ligou ontem. Eu disse alô e ele, oi, LB, tudo bem? Tudo, BF. Eu estava aqui pensando se algum dia ia voltar a te ver. Que tal eu passar aí amanhã? Por mim tá ótimo. Por volta das 10, pode ser? Pode, claro. A qualquer hora, eu disse.
Essa é a Lúcia Berlim, Manual da Faxineira, que é o nome de um dos contos e é o título do livro. É meio longo, viu? Eu quase li 10 páginas, eu fui cortando, né? Mas é bom, né? Vai lá, professor. Me sentindo liberado aqui. Imaginei. Os contos iniciais desse livro, por tua causa, me lembro, tem um climão bacana, meio bukowskiano, assim, né? Totalmente. E a mulher teve uma vida toda incerta, assim, quer dizer, errática, né? Ela teve 4 filhos com 3 casamentos, morou em 10 países diferentes, trabalhou como enfermeira, como faxineira, como um monte de coisa. Então, ela tem uma vivência Bukowski de vida real, assim, né? Mas, enfim. Um jeito, assim, como é que se diz, meio debochado de ser, né? Totalmente. Me identifico totalmente. Sabe que eu fiquei parado foi quando tu usou o verbo ladrilhar. Porque ele só existe naquela música que eu ainda canto para minha filha. Ela não quer mais que eu cante, mas eu ainda canto. Sabe? Se essa rua fosse minha. Ela já tem 10 anos, agora já não quer mais essa musiquinha, né? Mas eu estou aproveitando para gastar as últimas oportunidades que eu tenho de cantar Se Essa Rua para ela. Se tu quiser cantar aqui, professor, tu pode ficar à vontade. Se essa rua, se essa rua... Não vou. Mas é legal, é legal. Desse espetáculo negativo. Em compensação, eu vou ler um texto bem curtinho do queridíssimo Franz Kafka. Se chama Uma Mensagem Imperial. É um conto medonho, como tudo que o Kafka escreve. O imperador, assim consta, enviou a você, o súdito lastimável, a minúscula sombra refugiada na mais remota distância diante do sol imperial, exatamente a você o imperador enviou do leito de morte uma mensagem. Fez o mensageiro se ajoelhar ao pé da cama e segredou-lhe a mensagem no ouvido. Estava tão empenhado nela que o mandou ainda repeti-la no seu próprio ouvido. Com um aceno de cabeça, confirmou a exatidão do que tinha sido dito. E perante todos os que assistem à sua morte, todas as paredes que impedem a vista foram derrubadas, e nas amplas escadarias que se lançam ao alto, os grandes do reino formam um círculo. Perante todos eles, o imperador despachou o mensageiro. Este se pôs imediatamente em marcha. É um homem robusto, infatigável. Estendendo ora um, ora o outro braço, ele abre caminho na multidão. Quando encontra resistência, aponta para o peito onde está o símbolo do sol. Avança fácil como nenhum outro. Mas a multidão é tão grande. Suas moradas não têm fim. Fosse um campo livre que se abrisse, como ele voaria? E certamente você logo ouviria a esplêndida batida dos seus punhos na porta. Ao invés disso, porém, como são vãos os seus esforços. Continua sempre forçando a passagem pelos aposentos do palácio mais interno. Nunca irá ultrapassá-los. E se o conseguisse, nada estaria ganho. Teria de percorrer os pátios de ponta a ponta, e depois dos pátios, o segundo palácio que os circunda, e outra vez escadas e pátios, e novamente um palácio, e assim por diante durante milênios. E se afinal ele se precipitasse do mais externo dos portões, mas isso não pode acontecer, jamais, jamais, só então ele teria diante de si a cidade sede, o centro do mundo, repleto da própria borra amontoada. Aqui ninguém penetra, muito menos com a mensagem de um morto. Você, no entanto, está sentado junto à janela e sonha com ela quando a noite chega. That's all. That's all. Momento de seriedade total. Total. Melancolia. E tu lá esperando, Claro Lupento, só esperando, assim, ó. Não, bacana. Do lado da janela, essa dos cachorros. Esse escritor promete. Vai lá, Pianta. Então, eu vou ler um conto do Salinger, que está nesse livro aqui, ó, 9 histórias, que é uma coletânea original dele, que foi lançado pela editora do autor, que depois eu fiquei sabendo, pela neta do Fernando Sabino, que era do Fernando Sabino, essa editora aqui. Sabino, Rubem Braga e mais alguém, né? Eles eram sócios, né? Isso aí, era uma galerinha, né? Esse conto aqui, eu acho ele interessante porque
Tem um tipo de conto que é o conto que chega num ponto culminante, que é por exemplo, a minha é a Cartomante, né, do Machado de Assis, e tem aquele tipo de conto que é um conto que é um climão, como, por exemplo, o conto da escola, né, conto de escola do Machado de Assis. Eu daria, tá correto, professor, esses exemplos aí? Muito bom. E esse conto aqui, ele para mim, ele é uma mistura dos dois. Ele tem, não vou dizer em qual sentido, para vocês sacarem qual é que é aqui. Então, o nome do conto é Lindos Lábios e Verdes Meus Olhos. Quando o telefone tocou, o homem grisalho perguntou à moça, com certa deferência, se ela, por algum motivo, preferia que ele não atendesse. A moça ouviu-o como se a voz viesse de longe e virou o rosto na direção dele. Um de seus olhos, o do lado da luz, estava cerrado. O outro, muito aberto, maliciosamente aberto, era tão azul que parecia quase lilás. O homem grisalho pediu-lhe que se apressasse e ela se ergueu sobre o antebraço direito, suficientemente depressa para que o movimento não denotasse má vontade. Afastou o cabelo da testa com a mão esquerda e disse: "Não sei, o que você acha?" O homem grisalho disse que não achava que fizesse muita diferença. Enfiou a mão esquerda sob o braço que a moça se apoiava, abrindo espaço com os dedos entre as superfícies mornas do braço e do peito, e estendeu a mão direita para o telefone. Para não ficar tateando às cegas, teve de erguer-se um pouco, o que fez com que sua cabeça roçasse a ponta do abajur. Nesse instante, a luz causou um efeito especialmente lisonjeiro em seu cabelo grisalho, quase todo branco. Apesar de despenteado, o cabelo evidentemente tinha sido cortado de pouco, ou melhor, aparado de pouco. Enfim, vou dar umas cortadas aqui por causa da diretora aí. "Alô", disse ele com voz forte no telefone. A moça continuava apoiada no antebraço, olhando para ele. Uma voz de homem, completamente bêbada, mas traindo uma ansiedade quase obscena para a ocasião, soou do outro lado da linha. "Li, te acordei?" O homem grisalho olhou de relance para a moça à sua esquerda. "Quem é?" perguntou. "Arthur?" "É, te acordei?" Não, estou na cama lendo. "Algum problema?" "Tem certeza que eu não te acordei? Jura?" Não, de modo algum", disse o homem grisalho. "Na verdade, não tenho conseguido dormir mais de umas 4 horas. Li, estou te chamando porque queria perguntar se você viu a que horas a Joane saiu." "Será que por acaso você viu se ela saiu com os Ellenbogens?" O homem grisalho olhou para a esquerda novamente, desta vez para o alto, evitando a moça, que agora o observava com grande atenção. Não vi, Arthur", respondeu ele com a vista fixa no canto escuro do quarto, na quina da parede com o teto. "Ela não saiu com você?" "Não, poxa, não. Então você nem viu quando ela saiu?" Não vi mesmo, Arthur", disse o homem grisalho. "Para falar a verdade, eu não vi droga nenhuma a noite toda. Assim que entrei, fui apanhado numa conversa interminável com aquele chato francês, ou vienense, sei lá o que ele era. Todos esses estrangeiros vinham de olho numa consultazinha jurídica gratuita. Por quê? O que houve? Joane sumiu? Porra, como é que eu vou saber? Sei lá, você conhece ela, quando ela enche a cara e fica toda excitada, não sei, é capaz de... Você telefonou para os Ellenbogens? Perguntou o homem grisalho, interrompendo o outro. Já telefonei, eles ainda não chegaram, sei lá, não sei nem se ela saiu com eles, só sei de uma coisa, disso eu tenho certeza, estou cansado de me aporrinhar, no duro, dessa vez é sério, chega, 5 anos, porra. Tá bem, vê se fica calmo, Arthur, disse o homem grisalho. Em primeiro lugar, eu conheço os Ellenbogens. Eles com certeza pularam num táxi, daqui a pouco vão estar batendo, acho que ela deu em cima de algum filho da mãe na cozinha, achei que era isso, ela sempre começa a se esfregar em algum filho da mãe. Para mim chega, juro por Deus que desta vez é para valer. 5 anos. Onde é que você está, Arthur? Perguntou o homem. Está em casa. Bom, aí vai seguindo a conversa telefônica entre esses dois. Tá certo, tá certo. E aí ele começa a questionar o casamento dele. Se você tivesse... Estou falando sério, quer um conselho? Quero, sei lá, porra, não estou te deixando dormir, é melhor eu parar com isso. Escuta um minuto. Primeiro, vai pra cama e se acalma. Prepara um bom drink e se mete. Drink? Você tá brincando? Eu já entornei uma garrafa nas últimas 2 horas. Porra, drink? Estou tão bêbado agora que nem... Tá bem. Então vai pra cama, disse o homem grisalho, e se acalma, tá ouvindo? No duro, não vai adiantar nada ficar sentado aí se preocupando. E aí ele continua se queixando da mulher. O homem grisalho respirou fundo. Todos nós somos uns animais, ele disse. No fundo somos todos uns animais. Animal é uma merda. Eu não sou nenhum animal. Posso ser um filho da puta confuso, imbecil, mas não sou nenhum animal. Não vem com essa. Eu não sou animal coisa nenhuma. Olha, Arthur, isso não vai adiantar na inteligência. Puxa vida, essa até é engraçada. Ela pensa que é uma droga de uma intelectual.
Isso que é gozado é de morrer de rir. Ela ali, enfim, ele fica se queixando da mulher com que ele se casou e tudo mais, e o cara ali com a outra mulher do lado dele, chegando no fim aqui, então, e ele continua nas queixas, né? A primeira vez que a gente se viu, nós fomos a Princeton, furou o pneu logo que saímos da autoestrada, e estava frio pra cacete, e ela ficou segurando a lanterna enquanto eu consertava a droga, sei lá. Então eu começo a pensar naquele, fico até encabulado, começo a pensar na bosta do poema que eu mandei para ela quando nós começamos a sair juntos. Rosa é minha cor, e brancos, lindos lábios e verdes meus olhos. Puxa vida, eu fico até sem jeito. Isso me fazia lembrar dela. Os olhos dela não são verdes, são como conchas do mar, mas, poxa, como fazia lembrar dela assim mesmo? Não sei, que adianta falar, estou ficando doido. Aí ela continua ali, lá pelas tantas, né? O que tá bêbado e procurando a mulher começa, não, vou aí pra tua casa, vou aí agora, tu deixa eu ir pra tua casa. E o cara, não, é melhor não. Aqui, olha só, não, te acalma. Olha, sinceramente, olha, por que você não se atira na cama agora e se acalma? E mais tarde, se te der vontade, me dá um telefonema. Quer dizer, se você estiver com vontade de falar, e não se preocupe, isso é o que é o mais importante, ouviu? Como é, vai ou não vai? Está bem. O cara desligou o telefone. O homem grisalho continuou com o fone no ouvido por um momento e aí colocou no gancho. O que ele disse? Perguntou a moça. Ele pegou um cigarro de cinzeiro, deu uma tragada e disse, ele queria vir aqui tomar um drink. Meu Deus, o que você disse? Você me ouvia? Você estava ouvindo, não estava? Ele amassou o cigarro. Você foi maravilhoso. Simplesmente maravilhoso, disse a moça. Puxa, estou me sentindo uma cachorra. O telefone tocou de repente. O homem grisalho disse, puxa vida, mas pegou o fone antes que tocasse uma segunda vez. Alô? Li, estava dormindo? Não, escuta, eu achei que valia a pena dizer a você. A Joanne acabou de chegar. O quê? Disse o homem grisalho, protegendo os olhos com a mão esquerda, embora a luz estivesse por trás dele. Pois é, ela acabou de entrar, uns 10 segundos depois que eu desliguei. Aí ele conta que ela tinha se atrasado, tudo mais, fim da história. Enfim, vou conversar com ela hoje à noite, ou amanhã talvez. Ela ainda está meio de porre. O negócio é que no fundo ela é uma boa garota, e nós tivemos uma oportunidade de consertar nossa vida um pouco. É burrice não fazer pelo menos uma tentativa. Então, Arthur, se você não se incomodar, eu gostaria... Eu não quero que você pense que eu só liguei de novo para você porque estou preocupado com a droga do emprego. Não estou, não. Aí, cara... Escuta, Arthur, interrompeu o homem grisalho, tirando a mão do rosto. Estou com uma tremenda dor de cabeça. A droga dessa dor. Não sei como é que me bateu essa dor de cabeça. Você se incomoda de interromper a conversa? Amanhã eu falo com você, tá bem? Esperou pela resposta e aí desligou. A moça imediatamente lhe disse qualquer coisa, mas ele não respondeu. Tirou do cinzeiro um cigarro, o dela, e começou a levá-lo à boca, mas o cigarro caiu. A moça tentou ajudá-lo a apanhar o cigarro antes que queimasse alguma coisa, mas ele lhe disse para ficar quieta, poxa, e ela afastou a mão. É isso aí, Salinger. Vocês todos estão muteados. Clima. Clima, né? Mas é que tu fica esperando o ápice, que tu fica achando que o cara tá com a mulher do outro, né? E aí quando tu vê, chega a mulher e eu, pô, é o ápice e as avessas. O anti-ápice. Tá, Diego, vai lá. Será que eu vou ainda ou tu quer contar os teus morcegos aí, Kátia? Pois é, tu acha? É. Não, então assim, ó. História, aquele teu vídeo dos morcegos. Pois então, eu pensei em botar aqui para vocês, porque assim, eu vou explicar. Não fui eu que fiz aquela edição, foi a NASA, Nazaré Hassen, Agra Hassen, que é escritora, editora e tal, e a gente andou fazendo alguns vídeos juntas, né? Então a gente aprendeu a editar assim, tentando, né? E aí eu mandei para ela que entrou um morcego aqui na minha casa, no meu quarto de madrugada, apenas. E eu mandei um áudio para ela e ela... história minha, hein? Ela fez um vídeo maravilhoso. Deixa eu botar aqui, ó. Ai, vou te mandar um áudio só para tu sentir a dramaticidade. Ai, olha, foi um pesadelo, uma coisa horrível. Tipo assim, eu acho que ele entrou pelo ar-condicionado, que eu tenho aqueles ar-condicionado no quarto, aqueles quadradinhos, que eu acho que ele não é bem vedado. Não sei se por uma lateralzinha ou se pelo próprio aparelho. Só sei que tipo 4 da manhã, assim,
eu acordei para ir no banheiro, aí na volta eu não conseguia dormir, aí acendi a luz, falei, vou ler um pouquinho, aí comecei a ler, aí daqui a pouco o polaco bem louco, começou a ficar bem louco, e eu ouço barulhinho de morcego na rua, né, eles voando assim, e que eu sou a louca do morcego, que eu tô sempre cuidando, que eu sei que eles entram aí mais no final da tarde, quando começa a escurecer, bom, enfim, tudo fechado, tudo. Aí, e o polaco, eu vi que ele ficou bem louco, ele foi ali, ficou olhando para a coisa do ar-condicionado e assim, predador, né? Ele fica bem excitado, assim, quando tem alguma possibilidade. E daqui a pouco me voa o bicho dentro do quarto, eu fiquei apavorada. Eu não sabia o que fazer, comecei a gritar, saí do quarto, aí fechei a porta, aí voltei para pegar um travesseiro, eu fui dormir no quarto da Bárbara, aí foi um horror, que dormir. E mais sangue, eu acho que ele tá machucado, entendeu? Então tinha um sangue, assim, uns pinguinhos no chão, um pinguinho na parede. Ai, tive uma ideia. Eu chamei o William, aquele cara que desmonta o armário em 5 minutos e leva tudo no ombro, bem tranquilo. E expliquei para ele a situação, ele vai vir aqui. Uhul! Aqui troço. Não, que maravilha! E agora ela está fazendo o segundo, porque o epílogo, né? Mas assim, ó, ficou muito bom. Agora, só mais uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, que é o seguinte, que é o mesmo princípio, é um áudio que quem trabalhou foi o André Bujanra. Tá fazendo ele funcionou. Liguei ele aqui agora de novo. Mas tá fazendo, fica como se fosse a bateria descarregada, né? Aí depois aí pega. Como é que era o nome daquele vídeo, aquele áudio? Muito bom. Hã? Aquele áudio que viralizou, aquele do... que era seu Valdir? Sabe aquele, não? Não. O cara que tava... Vocês se lembram? Que reclamava de alguma coisa do trabalho, eu acho. Isso, que o cara mandou uma mensagem pro cara, o cara sacaneou, botou no grupo do WhatsApp e tal, no grupo da firma. Não te lembra? Eu não lembro. Bom, mas eu não lembro de nada, né, professor? Eu não me lembro qual é. Lembra? Esses dias eu estava reouvindo o glorioso Trote do Pareto. Se quem não viu, bota Trote do Pareto, que vale muito. Vocês já ouviram o Trote do Pareto? Não. Trote do Pareto é um clássico, faz muitos anos. Só vou dizer o que eu sei sobre ele, depois vocês conferem, mas não deixe de conferir, que vale muito a pena. Tinha um escritório no Rio de Janeiro que estava fechando, então os funcionários estavam ali meio que matando tempo, né? E aí o seu Pareto, que era um advogado, hoje se sabe tudo sobre o Pareto, inclusive ele já faleceu, as pessoas tiravam foto na frente do edifício dele, porque, enfim, e o raio do Pareto, então ele estava com o telefone com problema e ligou para a Telerge, só que o telefone caía nesse escritório desses vagabundos. Ele deve ter ligado algumas vezes, os caras se ligaram que estava dando uma linha cruzada e começaram a atender dizendo que eram da Telerge. E o Pareto ligava, não, porque eu tô com o telefone aqui, não sei o quê. Não, o senhor tá com o telefone, para ir lá pela Santa, ele dizia assim, escuta, o senhor tem voz fina, o senhor é viado? Mas o quê? Daí o cara... Aí a coisa se desenvolve de uma forma que daí só realmente vê. Bota Trote do Pareto, não deixem de assistir. Eu achei o seu Valdir aqui. Eu já botei. O seu Armando. Que tem lembra do seu Armando, não? Não. Eu não sei o que responder, pode ser uma pergunta tipo assim, conhece o Alceu? Tá, tu vai botar, professor, é isso? Você tem que conhecer isso aí. Seu Armando, eu tô desde as 5h45 da manhã mandando foto, vídeo no seu privado, seu Armando, mostrando a minha real situação, porque hoje eu não fui trabalhar. O senhor conhece Belfor Roxo quando chove, seu Armando? Aí o senhor vai no grupo e fala para todo mundo ouvir que eu sou um funcionário preguiçoso que tenho medo de pegar chuvinha. Vai tomar no cu, seu Armando. Chovia pro caralho. Choveu pra caralho aqui em Belfor Roxo, seu filho da puta. Tu acha que eu vou sair de Belfor Roxo com água no joelho pra ir pra Botafogo encher saco de farinha, seu arrombado? Vai tomar no cu, seu Armando. Vai se fuder você, tua empresa, teus funcionários, teus sacos de farinha. Vai tudo pra casa do caralho,
Muito bom, muito bom. Que maravilha. Tu sabe que falando em xingamentos, né? Tem o funk, Falando em xingamentos, no trote do Pareto, que vocês todos vão ver imediatamente ao fim dessa gravação, uma hora que o Pareto se explode, né? Ele xinga o cara, seu chupador de buceta. E é uma coisa que eu sempre fiquei... Mas que espécie de xingamento é esse, né? Aí, muitos anos depois, vendo Sopranos, aquele seriado maravilhoso, uma obra-prima, eu descobri que há, entre os machistas, pelo menos entre os mafiosos, um preconceito total contra o sexo oral na mulher. Como se, entendeu? E aí, inclusive, tem um cara lá, o Conrado Soprano, que tem uma amante de muitos anos, que deixa vazar para a mulher do Tony Soprano que ele fazia um chup-chups muito bom. E aí, o cara fica desmoralizado. Totalmente, todo mundo pega no pé dele. Então, o seu Pareto usa esse xingamento aí, que eu acho excelente. Seu Armando, sacanagem, seu Armando aí, né? Seu Armando! Chuvinha! Arrombado! Bueno. Arrombado é muito bom. Arrombado é um clássico. Bom, então é o seguinte, eu acho que era isso, né? Já tivemos de tudo, escatologia, seu Armando, arrombado. Morcegos. Na próxima vez eu conto a minha história de morcego, tá? Eu ressuscitei o morcego. Depois eu respiração, cara, boca a boca? Tu sabe quando é que foi que aconteceu a história do morcego? Depois do famoso show dos replicantes e do cólera. Do que o Cláudio Reis fez aquele discurso que a eu cheguei em casa e ressuscitei o morcego. Depois eu conto. Então tá. Bom, tá. A gente quer deixar o telefone para contato, se alguém precisar. Então era isso, queria agradecer ao Pianta e aos meus queridos aqui, a gente fica por aqui, nós teremos hoje uma canja muito bacana do Luciano Leães, que é um grande pianista, também canta muito bem, compõe, figuraça, tá com uma campanha, eu vou botar a legenda no Catarse para fazer um novo disco, então senhoras e senhores, Luciano Leães, até semana que vem, valeu, bye bye. Então tá, galera, vamos para mais um Sarau Elétrico. Então, um prazer muito grande estar aqui. Queria agradecer a Kátia Suman pelo convite. E um sarau um pouco diferente dessa vez, né? Gravando aqui diretamente do meu estúdio do Arco. Normalmente eu gosto de chegar cedo no sarau, obviamente acompanhar, né, todas as conversas, todas as leituras e, de certa forma, isso acaba influenciando a forma como eu faço a música, o repertório. Raramente eu escolho o repertório antes, né? Eu acabo escolhendo no momento, de acordo com o que a gente está sentindo, assim. E vai ser interessante ver as relações que podem acontecer com o que eu vou falar, tocar aqui, com o que já aconteceu, né? Enfim, tá? Então, em primeiro lugar, um grande abraço aí para a Kátia, para o Diego, para o Luiz Augusto Fischer, para o Pianta também, que é o convidado especial dessa noite. E eu vou tocar uma música agora, já que a gente está falando sobre ficções, né? Eu vou tocar uma música que eu fiz para minha avó e para o meu avô. Tá? Eles, quando eu era pequeno, eu passava bastante tempo na casa deles e eles botavam discos de vinil de tango e dançavam. Isso é uma memória muito clara que eu tenho desde muito pequeno. E na casa da minha avó é onde tinha um piano, e onde eu aprendi a tocar piano. Então também tem toda essa simbologia. E a partir dessa realidade eu acabei construindo diversas imagens, né? Às vezes é difícil a gente separar a realidade da ficção, digamos assim, e eu acho que isso é muito saudável, na verdade, né? Eu acho que a gente precisa, assim, extrapolar um pouco a realidade, fugir um pouco, como a Kátia tinha falado, das estatísticas, simplesmente números, né? E a gente tem que deixar nossa mente viajar um pouco, porque senão a gente não aguenta tanta realidade do mundo, ainda mais hoje em dia por tudo isso que a gente está passando. Então, com vocês, Odila e Maneco.
Odila e Maneco. E é isso aí, então. Essa música eu fiz pro meu avô e pra minha avó. A avó Odila e o avô Maneco. E espero que vocês tenham gostado. Quem quiser saber um pouco mais do meu trabalho, pode conferir www.lucianoleães.com. Lembrando também que eu estou fazendo um financiamento coletivo pelo Catarse. Se vocês quiserem conferir, é catarse.me, né, /Luciano Leães. Então vai para vocês aí essa música inédita, Isolation Blues, que é mais ou menos assim, ó. I'd rather be alone than in bad company. I'd rather be alone than in bad company. Well, if you were in my shoes, you'd do what I did. They say the grass is green on the other side of the fence. They say the grass is green on the other side of the fence. But that jive for telling me just don't make no sense. Well, I feel in the air better than G. You'll never take my sweet melody. I'll take a ride on my isolation blues. Embrace those who care about how you feel. You better embrace those who care about how you feel. And don't push away the ones that love to steal. Well, I feel in the air better than G. You'll never take my sweet melody. I'll take a ride on my swell jolly blues. I'll take a ride on my swell jolly blues. All right, the swell jolly blues. Então tá, pessoal, chegamos ao fim de mais um Sarau Elétrico. Um prazer muito grande participar mais uma vez. Obrigado, Kátia, pela lembrança. Agradecer a todos os convidados, também agradecer a galera que participou aí, mesmo que virtualmente. Se quiserem saber um pouco mais do meu trabalho, www.lucianoleães.com. Se quiserem visitar o catarse.me/Luciano Leães, também serão muito bem-vindos. E agora, já que o assunto é ficção, vamos imaginar que o Billy Preston estava dando uma volta por New Orleans, encontrou o Junior Guitar Watson, e no meio dessa conversa, eles acabaram topando também com o D'Angelo, né, numa viagem ao tempo, assim, vamos dizer assim, né, e daí eu vou tocar uma versão de uma música do Billy Preston que eu fiz, misturando os estilos e as músicas desses outros dois grandes nomes que muito me influenciaram. We'll Go Round in Circles. I've got a song, ain't got no melody. I'm gonna sing it to my friend. I got a song, ain't got no melody. I'm gonna sing it to my friend. We'll go round in circles. We'll fly high like a bird up in the sky.
We'll go round in circles. We'll fly high like a bird up in the sky. I got a star ring on the morrow. Bad guys win that runs in the wild. I got a star ring on the morrow. Bad guys win that runs in the wild. We'll go round in circles. We'll fly high like a bird up in the sky. We'll go round in circles. We'll fly high like a bird up in the sky. Circles, yeah. We'll fly high like a bird up in the sky. And we'll go round in circles, yeah. And we'll fly high like a bird up in the sky. And we'll go round in circles. And we'll fly high like a bird up in the sky. É isso aí então, valeu, Sarau Elétrico! I've got a song, ain't got no melody. I'm gonna sing it to my friend. I got a song, ain't got no melody. I'm gonna sing it to my friend. We'll go round in circles. We'll fly high like a bird up in the sky. We'll go round in circles. We'll fly high like a bird up in the sky.